dia, meus queridos, como vocês estão? Espero que, como sempre, né, estejam bem animados para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Vocês já me conhecem, professora Abigail Viana. Vamos aí passar alguns minutinhos juntos, revendo um pouquinho o que aprendemos ontem e introduzindo alguns conhecimentos novos. Não assistiu a aula de ontem? Se preocupe não. Você pode acessar ela quantas vezes você quiser lá no nosso canal do YouTube do Educa Recife. Isso mesmo, você vai lá, procura pela data de ontem, nossa playlist do quinto ano, e você vai assistir toda a aula novamente. Se você já assistiu, pode revê-la, e se perdeu, vai ali, não só ela, como todas as demais aulas estão lá postadinhas para você assistir e tirar sua dúvida. Foi uma aula que você gostou? Quer assistir novamente? Então fique à vontade. Quem está assistindo ao vivo agora pode estar assistindo a gente de duas maneiras. E eu já quero mandar um forte abraço a todos que estão nos assistindo pela TV Nova, canal 22.3. Estamos aqui de segunda a sexta-feira às 9 da manhã e temos a reprise às 18 horas. Então, um grande abraço para vocês. Bom demais saber que vocês estão aí nos assistindo. Mas também tem aquela turminha que, além de assistir, quer interagir. E como é que faz? Baixa o aplicativo do Educa Recife. Olha aqui o QR Code, você aponta lá a câmera do seu celular, vai baixar o aplicativo no celular, no tablet, vai poder, além de assistir às nossas aulas, você também vai poder interagir. Isso mesmo, você vai mandar a sua mensagem, dar o teu bom dia, colocar o nome da tua escola, tua professora, teu professor, vai poder responder as minhas perguntas, mas também vai poder fazer perguntas. Eu amo quando chegam perguntinhas pelo aplicativo. E para trazer essas perguntas, esse bom dia, está aqui com a gente o professor Givanilson Soares. Bom dia, professor, bem-vindo. Olá, professora, já estamos por aqui com todo o gás. Estou vendo aqui que tem a Larissa, que é da Escola Municipal Paroquial Cristo Rei, está por aqui, o Mário, tá todo mundo, a Laura acabou de colocar aqui para a gente bom dia, então tá todo mundo aqui já pronto já para começar mais uma aula. A Larissa estava com a gente ontem, né? Colocou o nome da escola dela, está novamente, muito bom. Larissa, Mário também. E Laura, nós estávamos com saudade de você aqui na aula. Que bom que você está interagindo. Mas além do professor Givanilson, tem outra pessoa aqui com a gente também. Você já sabe de quem eu vou falar, né? Ela mesma, a Jéssica, nossa intérprete de Libras, fazendo com que a aula seja inclusiva, levando esse conhecimento a um número maior de estudantes. Eu não canso de dizer aqui, de frisar o meu respeito e a minha admiração por esses profissionais que fazem toda a diferença. Bem-vinda, Jéssica, muito bom ter você aqui com a gente, viu? Já fiz as apresentações, dei os meus recadinhos, vamos começar o conteúdo. Texto dramático, isso mesmo, trabalhamos ele ontem, lembram disso? Só que não se preocupe que hoje não vai ser uma revisão de tudo não, tá? É só uma pinceladinha naquilo que a gente já aprendeu. Eu quero ver se você lembra, se você não assistiu, vai dar para você entender mais ou menos aquilo que a gente trabalhou ontem, né? Porque eu vou rever alguns conceitos principais e, como eu disse, você pode rever essa aula lá no YouTube. Lembrando aí, para quem estava assistindo ontem, como a Larissa e tantos outros, vocês estão vendo aí na imagem duas máscaras. Uma está feliz e a outra está triste. Vocês lembram que gêneros teatrais elas lembram, elas remontam, porque essas máscaras aí é o símbolo do teatro. E ela fala de dois gêneros teatrais. Aí vocês lembram? Quem lembrar, coloca no chat. Se não lembrar, se preocupa não, que daqui a pouquinho eu vou rever isso com vocês. Vocês lembram que são textos dramáticos? Textos dramáticos, que também podem ser chamados de textos teatrais, são aqueles que são produzidos para serem representados, ensinados. Lembram disso que eu falei ontem? A gente sempre vê aqui vários gêneros textuais diferentes e cada um ele tem a sua função, ele é feito para um objetivo. Por exemplo, se você escreve uma notícia, o seu objetivo é informar. Se você escreve uma anedota, uma piada, o seu objetivo é divertir. Se você escreve um texto instrucional, que é a bula do remédio, a regra do jogo, a receita, você está querendo ensinar alguém a fazer alguma coisa, está querendo dar instruções.
No caso do texto dramático ou teatral, ele é escrito por um dramaturgo, lembram disso? Nós trabalhamos isso ontem, falamos aqui, e ele foi escrito para ser encenado. Ele não é lido normalmente, assim, você pega um livro e começa a ler, não. Ele foi escrito com o objetivo de ser representado, tá certo? Será que nesse tipo de texto a pontuação é importante? Tenho certeza que você aí em casa está dizendo que sim. E pode até registrar sua resposta aí no chat. Não só para o texto dramático. Todos os textos, qualquer frase, ela precisa da pontuação. Algumas semanas atrás, antes do recesso, trabalhamos aqui bastante sobre pontuação. Trouxemos, inclusive, textos onde não havia nenhum sinal de pontuação. E nós podemos perceber que, sem a pontuação, a compreensão ficou bastante difícil, porque eu não sabia onde era uma pergunta, onde era uma pausa, então ficou bem complicado. Então, os sinais de pontuação, eles são muito importantes. A pontuação na linguagem funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Como num trânsito, os sinais apontam onde deve haver pausas ou o que chama a atenção. Você que anda de carro, de ônibus, de bicicleta ou até mesmo a pé, porque o pedestre também faz parte do trânsito, você percebe que existem os semáforos, concordam comigo? E ele tem aquelas 3 cores, o verde, o vermelho e o amarelo. Cada um tem um significado. Imagine se você está no ônibus, o sinal fica vermelho e o motorista decide não respeitar. Existe uma grande probabilidade de acontecer o quê? Um acidente, concorda comigo? No texto, a pontuação é como que fosse um semáforo. Claro, não vai ter um acidente literal, né? Não vai machucar ninguém, mas a compreensão vai ficar bastante difícil. Por exemplo, se tem um ponto final, seria aí o sinal vermelho, né? O pare. Então, se você continua ali sua leitura, vai perder um sentido aquela frase. Então, para você entender a importância dos sinais de pontuação dentro de um texto, eu quis trazer aqui essa analogia com um semáforo. Então, tem a hora do seguir, tem a hora daquela pequena pausa, que poderíamos dizer que é o sinal amarelo, né? Que é a atenção, e o sinal vermelho que nós devemos parar. Então, muito importante. Sei que vocês gostam de escrever. Pode ser que cada um tenha um gosto diferente em questão de textos. Uns gostam de escrever, quem sabe, contos, outros gostam de produzir histórias em quadrinhos, bilhetinhos, mas até no teu aplicativo de mensagem você escreve. Aqui mesmo, para você falar com a gente, você escreve lá no nosso chat. Então, a pontuação é muito importante. Por exemplo, se você quiser me fazer uma pergunta e não coloca o sinal de pontuação, quando o professor for ler a tua mensagem, ele não vai ler como uma pergunta, vai ler como uma afirmação. Então, é muito importante, mesmo em aplicativos de mensagem, redes sociais, vocês usarem os sinais de pontuações corretos. Vamos ver aqui um trechinho desse texto. Isso aqui é um texto dramático, tá certo? Quem escreveu foi Maria Clara Machado, então, no caso aí, é a dramaturga, é a pessoa que escreveu. Observe aqui bem em cima, onde está entre parênteses, que está escrito assim: o coronel entra assobiando alegremente, carregando ancinho e regador. Entra na horta, para e grita. Vocês lembram o que é isso? Como é que eu chamo essa parte do texto? Nós trabalhamos isso ontem. Isso aí se chama rubrica. O que é rubrica? Para quem perdeu a aula ontem. Esse trechinho aqui, ó, entre parênteses, está dizendo a personagem do coronel como é que ele vai entrar. Veja, ele entra assobiando alegremente. Então, vai ter a peça na escola. Teu professor, tua professora te entrega aqui esse texto. Você é o coronel. Quando você lê o texto, você já sabe que é para entrar assobiando alegremente e carregando um regador. Entra na horta, para e grita. Então, você já vai entrar na cena sabendo tudo o que você precisa fazer, além de falar. Então, é uma coisa que você não vai encontrar em outros tipos de textos, são as rubricas. Elas pertencem, na verdade, a esse texto chamado texto dramático. Aí o coronel vem e fala, ó, roubaram, socorro, socorro. Roubaram o pé de cebolinha do coronel Felício. Roubaram. Olha outra rubrica aí. Pausa. Quem terá sido?
Quem teve coragem de roubar o pé da mais preciosa cebolinha que existe no Brasil? Onde está o Gaspar? A parte. Gaspar é o vigia da horta. Esse a parte, nós falamos isso também, é quando a personagem fala ali com o público, tá? Aí chamando, ele está chamando, então outra rubrica, está explicando como o coronel vai fazer. Gaspar, Gaspar. Ouve-se um latido e em seguida aparece Gaspar, um enorme cachorrão. Aí o coronel fala, Gaspar, quem roubou o meu pé de cebolinha? Então veja que a estrutura do texto dramático é bem diferente das demais. Não é? Tem aí os apartes, as rubricas. Então observa bem esse texto aí. Vocês estão observando que tem bastante sinais de pontuação, concordam comigo? Conseguem localizar algum? Se quiser, eu vou ficar muito feliz com a tua participação, coloca lá no chat quais sinais de pontuação você percebeu aí nesse texto. Existem vários. E aí, professor, será que chegou alguma coisa? Sim, estão falando aqui, né? A Juliana está aqui com a gente, está mandando bom dia, Mário, Larissa. A Ana está dizendo que é da Escola Municipal Padre José Matias Delgado. Luan está dizendo que é da Escola Matias Delgado também, né? Amigo aí da Ana. Laura está dizendo que gosta de fazer poema, né? Falando em escrita, em leitura, ela está dizendo que gosta de fazer poema. Já a Juliana está dizendo que gosta de criar histórias. Que maravilha! Então nós temos autores, né? Muito bom, gente. Então essa aula tem tudo a ver com vocês, porque a pontuação no poema é importante, nas histórias são importantes. O pessoal aí do Matias, né, sempre marcando presença, conheço a escola ali já de São Paulo, muito bom ter vocês aqui, tá? Como também todos os outros. Observem, mais uma vez aí, essa turminha que está aí bem ativa, participativa, que sinais de pontuação vocês estão percebendo aí? Existem vários. Dá uma procuradinha, você pode colocar ou o nome dele ou o próprio sinal lá no chat e o professor ele vai dizer para mim. Existem a pontuação tanto nas rubricas, quanto principalmente aqui nas falas. Observe aqui, ó, quando o coronel fala, roubaram, socorro. Observe que tem aí, vou dar já uma dicasinha, temos aí o sinal de exclamação, que vai fazer com que esse coronel ele fale com mais intensidade. Ele não vai dizer assim, tipo, roubaram, socorro. Não, ele não está falando aquela coisa assim, murchinha, tristinha, não. Ele está, tipo, desesperado, ele está gritando, ele foi assaltado. Então, vejam como o sinal de pontuação ele faz a diferença. Será que esse texto ele poderia ser ensinado se não tivessem esses sinais de pontuação? Seria fácil para o ator interpretar? Ele saberia a hora que tinha que falar com mais força, ou com mais tristeza, ou dar aquela pausa assim maior para pensar? Então, os sinais de pontuação são muito importantes. No geral, os sinais de pontuação servem para representar pausas na fala, no caso do ponto, vírgula e ponto e vírgula, ou a entonação, no caso do ponto de exclamação e interrogação, por exemplo. Antes de eu continuar, me parece que chegaram mais mensagens, é isso mesmo? Sim, a gente está colocando aqui os sinais de pontuação. Luan colocou o ponto e a interrogação. Juliana colocou a exclamação, ponto, interrogação, parênteses. Olha, então eles estão bem atentos, isso mesmo. E daqui a pouco vamos dar aquela pincelada na função de cada um deles. Olha só, além da pausa na fala e na entonação da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, intenções e anseios. Por que foi que essa palavra emoções aí ficou em vermelho? Será que é porque a professora quis dar aquela corzinha no slide e colorir mais? Não, porque texto teatral, texto dramático, mexe com o quê? Com as emoções. O ator, ele quer mexer com a emoção do público. Então, o sinal de pontuação aí vai fazer muita diferença. Nesse caso que nós lemos que o coronel está desesperado porque foi assaltado. Então, vocês viram que tem muita exclamação. Ele está ali gritando, atordoado. Então, vai passar essa emoção para o público ali que está assistindo. Olha aqui outro texto dramático, inclusive esse texto, vocês têm acesso a ele, tá? Foi do material do Aprender Sempre, que vocês estão aí usando com os professores em sala de aula. Observem que tem vários narradores, narrador 1, narrador 3, narrador 2, e tem muito sinal de pontuação aí, ó. Cigarra A. 1, 2, 3.
Entre parênteses, a rubrica, começam a cantar. Formigas se divertem e dançam enquanto trabalham. Narrador 2. Só paravam quando cansadinhas e ficavam felizes quando percebiam que divertiam as formigas que por ali trabalhavam. Vamos dar um pulinho para a formiga 4. Ela escreve assim, ó, ai, eu adoro eles. Percebam que tem aí uma exclamação. Não localizou, está de baixo para cima na terceira linha. A letra é um pouquinho pequenininha, porque foi do material do Aprender Sempre, que eu coloquei aqui na tela, mas conta aí, de baixo para cima a terceira linha, onde tem formiga 4. Termina com uma exclamação. Então, a personagem, a pessoa, né, que está representando a formiga 4, sabe que tem que falar aí com a entonação diferente. Porque ela tipo, eu adoro eles. Ela tem que passar isso para o público, tá? Essa emoção, ela gosta muito, né? Tipo assim, eu adoro eles. Não, ela está empolgada. Então, por isso aí o sinal de exclamação. Não vou mais nem fazer essa pergunta novamente, porque vocês já me responderam quais sinais que vocês encontraram. De todos que estão na tela, eu só não lembro de vocês terem citado as reticências, que são esses 3 pontinhos, e o ponto e vírgula. Mas os demais vocês citaram, não é? Reticência é esse aqui, tá, gente? A gente fala 3 pontinhos, mas já estamos no 5º ano, então precisamos, né, falar com o nome correto. Então, reticência, temos aqui, ó, vírgula, interrogação, reticência, ponto final, ponto e vírgula e exclamação. Vamos bem rapidinho dar uma lembradinha em cada um, apesar que eu tenho certeza que vocês já sabem. Essa aula está sendo mais para dar aquela lembradinha, né, mexer lá no arquivo, lá na sua cabecinha e estar sempre atento. Até porque, pelo que disseram no chat, gostam de escrever e um bom escritor precisa dominar aí esse conteúdo que são os sinais de pontuação. O ponto final, ou simplesmente ponto, é um sinal gráfico que, como o próprio nome indica, é utilizado no final de frases declarativas ou imperativas. Elas podem ser afirmativas ou negativas, marcando uma pausa mais longa, tá? Então, vejam bem, nós temos 3 sinais que falam que trata de pausa. O ponto final, o ponto e vírgula e a vírgula. Como a gente acabou de ver, o ponto final, ele tem aquela pausa maior. A vírgula, que é o que a gente vai ver agora, já é uma pausa menor, tá? Você não precisa daquela pausa grande. E se você quer um meio termo, nem uma pausa tão grande, nem uma pausa tão curtinha, você vai usar o ponto e vírgula. É como estar juntando eles e tirando ali uma média deles dois. A vírgula, ela tem a função de separar elementos dentro da mesma frase ou oração. Mas a gente pode também afirmar que ela tem muitas funções, tá, gente? A vírgula, ela merece uma aula só para ela, porque ela tem muitas funções. Inclusive, quando você vai para a escola e faz o cabeçalho lá no seu caderno, que você coloca Recife e a data. Entre a palavra Recife e o número que corresponde ao dia da aula, tem que ter uma vírgula, isso mesmo. No cabeçalho de carta, de e-mail, precisamos da vírgula. Para fazer uma listinha, uma enumeração. Eu gosto de tomar sorvete, comer pipoca, salgadinho, então tudo que você vai gostando, você vai colocando ali entre vírgulas, tá certo? É uma pequena pausa, só para dar aquela respiradinha rápida, joia? Reticências, que são os famosos 3 pontinhos. As reticências, elas servem para suprimir palavras, textos, ou até mesmo indicar que o sentido vai muito mais além do que está expresso na frase. A reticência também ela tem várias funções, tá? Por exemplo, você está escrevendo ali seu texto e tem muito mais coisas que você queria acrescentar, mas você não quer escrever. Então, você começa escrevendo e coloca 3 pontinhos. Se eu pego o teu texto e vou ler, eu vou compreender que você quer dizer que a ideia não acaba ali, continua, tem mais. Outra coisa, isso que eu vou dizer é bem comum no livro didático. Quando a professora ou o professor for trabalhar com vocês, leitura e interpretação daquele texto para vocês lerem, fica atento a isso, tá? Que eu vou dizer agora. Às vezes, o texto, ele já inicia lá no comecinho, com a chavezinha, um parênteses, com a reticência dentro. Aí você diz, não entende por que tem isso aqui. Quer dizer que o texto original mesmo não começa daquela parte ali que você vai começar a ler. Tinha uma parte anterior. Mas quem foi ali organizar o teu livro didático, escrever aquele texto, achou por bem suprimir, tirar aquele início e colocar só aquela parte.
Isso também acontece no meio do texto. Já repararam isso? Se alguém já reparou, coloca, me diz aqui no chat, você já percebeu isso? Você vem lendo um texto, lendo. Quando chega no meio, não é após a frase, é entre um parágrafo e outro. Tem ali uma chavezinha e 3 pontinhos, as reticências. Quer dizer que entre aquele parágrafo e o outro que você vai ler, tinha ainda outro ou outros. Mas se achou por bem retirar-os para colocar o texto ali mais resumido, tá? Então, reticências também. Às vezes, no texto, a querida que diz que gosta de escrever histórias, então, às vezes, o personagem está pensativo. Ele começa a falar e coloca 3 pontinhos. Então, também dá a ideia que ele está ali pensando, né? Está ali analisando o que vai falar. Então, muito importante o uso da reticência. Temos também aqui ponto e vírgula. Se você está sentindo falta de algum sinal que eu não tratar na aula hoje, você pode colocar no chat, tá? Até porque uma única aula não dá para a gente tratar todos. Eu disse que a vírgula merecia uma aula inteira só para ela, mas na realidade todos os sinais seria bom que tivéssemos uma aula específica para pelo menos 1 ou 2, para trazer textos, exemplos, porque isso é com prática, tá, gente? Se você tem dificuldade, se preocupa não. Língua portuguesa é um eterno exercício. Tem que estar lendo, escrevendo, praticando e com o tempo você vai ali dominando os assuntos. No caso do ponto e vírgula, é um sinal que muitas vezes gera confusão nos leitores, já que, olha, ele representa uma pausa mais longa que a vírgula e hora mais breve do que o ponto. É o que eu disse. O ponto e vírgula está no meio da linha. Grande pausa, ponto final. Pequena pausa, vírgula. Se a gente junta os dois, chegamos no meio, ponto e vírgula. É uma pausa mediana, nem tão grande quanto o ponto, nem tão rápida, tão leve quanto a vírgula. Eu costumo resumir assim e acredito que fica fácil para vocês entenderem. Esse aqui, todo mundo conhece, inclusive, geralmente nas minhas aulas, o primeiro slide tem uma frase que termina com ele. É o querido sinal de interrogação. O ponto de interrogação é utilizado para interrogar, para perguntar. Inclusive, quando eu faço algumas perguntas aqui na aula, sempre eu coloco uma figurinha, né, que tem ali várias interrogações, porque representa a dúvida, não é? A interrogação, quando você está lendo um gibi, uma história em quadrinhos, e a personagem está com dúvida, às vezes sai da cabecinha dela ali uma interrogação. Então, é um sinal muito conhecido, porém, no dia a dia, principalmente você que é bem antenado com tecnologia, está ali mandando uma mensagem, às vezes nós esquecemos, tá? Então é muito importante, mesmo na rede social, mesmo no aplicativo de mensagem, mesmo usando a linguagem reduzida. Sabe o que é a linguagem reduzida, né? Vocês que gostam de escrever, em vez de você colocar a letrinha VC, em vez de escrever porquê, você coloca a letrinha P, a letra Q. Mesmo usando essa linguagem, é muito importante você usar o ponto de interrogação, porque senão uma pergunta vai depender da intenção do leitor. Por exemplo, se você manda uma mensagem assim, você vai à festa e não coloca nada, se eu estou lendo, eu posso pensar que é uma afirmação. Você vai à festa, pronto e acabou. Mas se era uma pergunta, tem que ter interrogação. Você vai à festa, aí quem recebeu a tua mensagem vai dizer que sim ou que não. Então, fica atento. Não adianta, quinto ano, você saber para que serve. Você precisa usar, tá certo? Temos também a exclamação, que aparece muito nos textos dramáticos. O ponto de exclamação é utilizado para exclamar. Assim, é colocado em frases que denotam sentimento, como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto. Então, vejam, está mexendo com emoção. Tudo a ver com o que a gente iniciou a aula com os textos dramáticos. E aí, vocês têm alguma perguntinha para fazer? Compreendeu? Sentiu falta de algum sinal de pontuação que você gostaria que eu falasse? Ou, desses que eu falei, você gostaria que a gente revisasse algum específico? Professor, eu tenho muita dificuldade com vírgulas. A senhora pode preparar uma aula falando mais sobre isso? Coloca lá, porque vamos ter o maior prazer de preparar, sim.
Se não der tempo a tua mensagem chegar agora, porque a aula já está encerrando, você pode colocar lá no chat do YouTube, tá? Que eu prometo preparar sim uma aula para tirar as dúvidas de vocês. Bom demais estar com vocês, espero que vocês tenham aprendido, relembrado. Fiquei feliz de ver alguns estudantes que não estavam interagindo nesses dias, estão voltando, isso é muito bom. Então, amanhã tem mais, eu espero vocês, tá? Obrigada, Jéssica, bom demais ter você aqui com a gente. Professor Givanilson, obrigada aí pela interação. Obrigado, professora. Eles estão aqui, todo mundo participando. E, inclusive, Luan está dizendo aqui, ah, não, tia, fica mais um pouquinho. Mas eu vou ficar, eu só não vou ficar aqui dando português. Eu vou ali trocar de lugar com o professor, eu vou agora ficar na interação, porque está chegando a aula de matemática, mas eu não vou embora agora não, tá? Bom demais estar com vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.